Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga, e nessa segunda-feira tá acabando a data FIFA, né? Depois de amanhã tem um grande Fla-Flu pra gente jogar, e virou um grande Fla-Flu. Já falar um pouco disso. Também falar que eu não dei aqui a minha opinião sobre o falecimento de Celso Barros ali. Eu vou falar um pouco dele, do que representa para a política nesse momento, o que representou Celso Barros para a torcida do Fluminense, tá? Então vamos rodar a vinheta e trocar uma ideia aqui. Até em respeito ao Celso Barros, vou dar a vinheta sem som aqui. Antes de começar, vou pedir para você, por favor, se inscreve no canal e deixa o like, que ajuda muito a gente a continuar esse trabalho aqui, tá? Confesso, aproveitando essa data FIFA também, fui celebrar algumas coisas da minha vida pessoal e acabei largando um pouco aqui o trabalho no final de semana, então peço desculpas aí. E no final de semana começa com o sábado, com a morte de Celso Barros, né? É um nome que estava, um nome que, independente da eleição, a gente falaria disso aqui, porque é um nome muito importante, já vou falar um pouco disso, mas é um cara que estava participando, era pré-candidato a essa eleição no Fluminense, né? Confesso que acho que ele não ia conseguir as 200 fichas ali, né? Mas é uma opinião minha, não é nenhuma informação. Com essa divisão entre ele e Rafael Rolim, acho que foi uma candidatura que sofreu muito com isso, e faz muita diferença. Nesse momento a gente tem a Demar Arraes contra o Matheus Montenegro. É uma campanha polarizada, o que muitos queriam, né? Claro que não por esse motivo, mas é o que muitos desejavam desde o começo, ter uma oposição apenas para fazer mais força com a situação e ser algo mais justo, né? Não dividir os votos da oposição. Então acho que como se desenhou tudo isso, desde a divisão com o Rafael Rolim, a união ali, o Monte Agudo, o Rafael Rolim, o Mazella, todos apoiando ali o Ademar Arraes, eu acho que faz com que a gente tenha uma oposição. Sobre o Celso Barros, é complicado porque eu acho que era do senso geral que Celso Barros estava ultrapassado e tinha falas que incomodavam muito o torcedor, e parecia que ele estava hoje muito mais querendo se vingar do Mário do que realmente fazer política no Fluminense. Quando me perguntaram, eu vi amigos meus discutindo em grupo, né? Minha resposta é, cara, o Celso hoje em dia realmente falava coisas que me incomodavam, que eu acho que não cabia para a posição, ainda mais ele querendo vir, ser presidente do Fluminense, mas eu acho que quem viveu ali, né? Tem alguns momentos muito marcantes. Tem a história, né? Quando a gente fala, o Celso realmente, através da Unimed, ele apoiou o Fluminense em um momento que era muito difícil esse apoio. Claro que foi bom para a Unimed, mas a gente não sabe o que seria do Fluminense sem aquele patrocínio em 99 e que durou tanto tempo, que fez que a gente ganhasse 2 campeonatos brasileiros que são importantes demais, até o gol da Libertadores, até a final da Libertadores. Eu sempre disse que o título, o gol que eu mais comemorei na minha vida foi o gol do Fluminense contra o Guarani no Engenhão, que foi o primeiro brasileiro. Além disso, tem a Copa do Brasil de 2007, então são títulos importantes demais que passam pelo Celso Barros. Você podia não achar perfeito. Confesso que eu lembro de discussão minha em 2004 ali, eu tô falando 96, 2007, um fio com final da adolescência, começo ali, né, com 18, 19 anos, eu discutindo, eu falava para o pessoal, o Celso Barros não investe em Xerém. Cara, ele era o patrocinador, trazia grandes nomes, a gente sabe a felicidade que era de abrir o lance e ter lá aquelas capas clássicas do Ramon, Edmundo, Romário, todo mundo chegando no Fluminense. Então são coisas muito marcantes para uma geração e passa para o Celso Barros, né? Quem estava em Laranjeiras na volta do Thiago Neves ali, após a gente tirar ele do Flamengo, gritando o Celso no clássico Beijo Escuro, aquele vídeo clássico, eu estava em Laranjeiras nesse dia, a gente sabe a felicidade que era cantar O Celso Vai Te Comprar, o que hoje os palmeirenses e flamenguistas batem no peito de eu tenho dinheiro. A gente se sentia assim por ter o patrocínio da Unimed, e isso passa muito para o Celso Barros. Então, que Deus conforte a família nesse momento. E foi sim um cara muito importante Fluminense, e eu acho que merece todo o respeito possível, independente do que você discordasse agora nessa reta final de vida dele, nessa reta final de momento político do Celso Barros ali, tentando assumir o Fluminense. Mas acho que vale o respeito por toda a história e por tudo que a gente conquistou nesse período de Unimed. Então, só abrir aqui, acho que tinha que ter esse registro aqui no canal da minha opinião sobre Celso Barros, né?
Dito isso, mais uma vez, que Deus conforte a família de Celso Barros. Vamos falar agora sobre o Fla-Flu de depois de amanhã. Quarta-feira, 9h30 da noite, tem Fla-Flu no Maracanã. Todo Fla-Flu é importante demais, mas esse Fla-Flu em si virou uma grande final, onde a gente virou um protagonista sem, entre aspas, a gente está sendo protagonista do campeonato, porque existe uma disputa muito clara entre Flamengo e Palmeiras, e na última rodada o Palmeiras perdeu para o Santos e o Flamengo ganhou do Sport, com 2 jogadores expulsos do Sport. É difícil secar dessa forma, né? E o Flamengo, nesse momento, está a 3 pontos do Palmeiras. Lembrando que se o Palmeiras encostar em pontos no Flamengo, ou seja, o Flamengo perder e o Palmeiras ganhar, o Palmeiras ultrapassa o Flamengo por questão de número de vitórias. E estamos chegando no final do campeonato. Caso isso aconteça, quem estiver na frente ali vai ter muita vantagem. E nesse momento a vantagem é do Flamengo. Então, o Fluminense, caso o Fluminense ganhe do Flamengo na quarta-feira e o Palmeiras ganhe do Vitória em casa na quarta-feira, que é o jogo do Palmeiras, o Palmeiras assume a liderança. A gente falando, faltando 4 rodadas para acabar o Brasileiro. Eu participo hoje do Charla, aliás, hoje tem Charla, daqui a pouco, né? Enquanto vocês estão vendo isso aqui, provavelmente estou chegando no Charla para gravar. E em roda de amigos também, que o Charla nada mais é que uma roda de amigos ali trocando ideia. O flamenguista entra numa que, olha isso, o que sobrou para vocês foi secar o Flamengo. A gente ganhou uma Libertadores em 23, ganhou uma Recopa em 24, até 25. E outra coisa também, secar o seu rival faz parte do futebol. Se eles querem inventar o futebol agora, inventar que isso não faz parte, é uma grande mentira, porque eles fazem igual também, vão fazer igual. Vocês acham que não tinha? O que tem de canal de flamenguista secando o Fluminense na final da Libertadores? Então não entra nessa, não. Ganhar do rival e prejudicar rivais faz parte do futebol, isso. Então, assim, a torcida do Fluminense pode sim comemorar caso a gente consiga ganhar do Flamengo e dificultar o título dele e o Palmeiras ganhar do Vitória. Então vira um jogo muito importante, sim. A informação que a gente tinha é que até o final do dia de ontem, até o Vene Casagrande postou que cerca de 20 mil ingressos já tinham sido vendidos somente para a torcida do Fluminense, porque hoje às 10 horas abriu para todo mundo. Minha opinião, acho que dava para ter um público maior, mas sendo bem honesto, conhecendo o nosso histórico recente de público em clássico, e o nosso público caiu muito também no geral, de forma geral, depois da eliminação para o Lanús, acho que 20 mil ingressos para a gente, quase lotando já o setor sul, é um público ok. Ainda mais que a gente sabe que com essa vitória do Flamengo no Sport, passando a ponto porque o Palmeiras perdeu para o Santos, a torcida dos caras vão chegar em peso no Maracanã. Então assim, quem tiver na dúvida ainda pode fazer o check-in. Eu acho que o setor sul vai esgotar, que já é para mim uma surpresa positiva. Então acho que vai ter um bom clima no Maracanã. Infelizmente, eu não vou estar a hipocrisia aí. Infelizmente eu não vou estar no Maracanã, eu vou estar vou trabalhar no Flow Esporte Clube ali, vou fazer o jogo por lá, uma ação da KTO, parceira da gente, então estou indo para lá quarta, volto quinta-feira, vou estar lá representando a torcida do Fluminense na transmissão, mas, cara, meus amigos vão estar, espero que seja aquele clima, porque se a gente com o setor sul, eu cravo para vocês que a transmissão só vai dar para ver a nossa torcida, até porque a nossa torcida canta. Então é dia de você ir para o Maracanã com sangue nos olhos e conseguir essa vitória, que vai ser muito bom. Tudo isso eu estou falando pelo Fla-Flu, pelo Flamengo e Palmeiras. Mas o Fluminense ganhando esse jogo, a gente vai para 54 pontos. A gente praticamente define nossa vaga na Libertadores e aí começa a brigar de forma muito forte pela essa vaga direta do G5. Porque a gente tinha, agora vai vir a sequência difícil, Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, os 4 primeiros. Pô, se o Fluminense fizer 7 pontos, os primeiros 9, dá para ir até pro Allianz de forma mais tranquila, né? Essa foi a opinião, mais uma vez eu espero que você vá no jogo, né? Quando a gente vê as outras rodadas, os outros jogos da rodada que possam interessar a gente, o Santos ganhando do Mirassol, é um jogo interessante ali, porque tira o ponto do Mirassol e a gente começa a encostar no Mirassol, que a princípio não estou olhando, mas acho ok. Grêmio ganhar do Vasco, sempre reforçar isso aqui, Grêmio ganha do Vasco na Arena do Grêmio, 4ª derrota seguida, a gente precisa pegar esse Vasco numa crise, não é pelo Vasco, é pelo Fernando Diniz. A gente sabe que o Diniz não sabe lidar com isso. E depois desse jogo aqui, o Vasco pega o Bahia fora de casa. É papo de caminhar para as 5 derrotas seguidas, tá? Juventude e Cruzeiro aí, não tem muito o que fazer nesse jogo. Bahia e Fortaleza, torcer para o Fortaleza conseguir uma vitória mesmo achando muito complicado.
Corinthians e São Paulo. Esse é um jogo onde vale torcer ali para o Corinthians ganhar, porque ele chega a 3 pontos, empata com o São Paulo. É um jogo muito viável por ser a Neoquímica Arena. Ceará e Inter é outro jogo que é um grande tanto faz. Bragantino e Vitória é um outro. A gente torce pro Vitória para pegar fogo ali embaixo entre os times grandes. E Atlético Mineiro e Palmeiras, aí vale a gente torcer pro Palmeiras muito. Desculpa. Palmeiras e Atlético Mineiro e Palmeiras era o jogo da rodada, mas puxaram o Palmeiras e Vitória e esse jogo vai para depois. Campeonato Brasileiro, né? A gente já falou de Palmeiras e Vitória aqui. E não, aí não vai ter Bragantino e Vitória por isso também, tá? Só para dar um papo de maluco aqui. Enfim, deixa o like, se inscreve no canal. Mais uma vez, que Deus conforte ali os familiares de Celso Barros e que o Fluminense ganhe o Fla-Flu e a gente possa comemorar quarta-feira que a gente botou fogo no Campeonato Brasileiro.